Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer demais a sua presença que acompanha a gente no podcast. E acredito que se você acompanha, você já ouviu o podcast, que ela é a pessoa que eu mais entrevistei aqui. Alexandra Baroli, muito obrigado pela presença. Obrigada eu, Rê, pelo convite. Estamos aqui atualizando a galera, né? E esse tema vai ser muito importante, que você vai estar presente no domingo, 7 de abril, das 3 às 4 horas, lá no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, com informações importantes no atendimento inicial na piscina com público PCD, Isso pessoas aí, com deficiência. No Brasil, estima-se que tem 17 milhões... 18, segundo o IBGE. De 2022, aumentou aí 1,7% quase, porque entrou o autismo, né, Rê? Antes eles não consideravam o autismo deficiência, em sim um transtorno. Então aí deu uns 2 milhões a mais por causa dos autistas. E eu queria que você contasse para o nosso público aí, mas antes de começar a contar como você iniciou a natação adaptada, eu quero agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho virar realidade. Cada vez que você vem, aumenta o número de parceiros aqui. Então agora a gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, uma ONG criada em 95 que visa diminuir o caso de afogamentos no Brasil, porque prevenir é salvar, educar para não afogar. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você realizar o seu curso onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. E você que está aí na faculdade precisa de horas complementares, todos os cursos certificados. O aplicativo da SwimTrack para você realizar o monitoramento dos seus alunos, fazer avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, chamadas, entre outros. E o nosso aqui, a Flote, nosso grande parceiro, todo mundo surpreso que a Flote está aqui, sim, a Flote tá aqui. E eu trago o jogo da memória, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também como auxilia com os deficientes, a gente trazer algum símbolo, associar o exercício e dá para utilizar muito esse jogo da memória também com o deficiente. Mas vamos lá, Ale, agradecendo todos esses parceiros que fazem esse sonho virar realidade. Como você iniciou o projeto de natação adaptada? Ô, Rê, eu falo que não fui eu que iniciei, foram eles que me fizeram iniciar, porque tinha muito público, tinha muitos alunos procurando e não tinha atendimento, como ainda não temos. Então, quando você recebe um aluno com deficiência, essa mãe acha tão fantástico que você abriu para essa aula, que começa a falar para uma, para outra, e aí posta, e aí as pessoas acabam te procurando, né? Então, me colocaram nesse ramo, vamos dizer, que eu comecei na faculdade, não tinha a mínima intenção de nada. O professor Oswaldo Nakamura, né, que me introduziu nisso, e depois de anos eu fui recebendo na minha antiga academia os alunos. E aí você começa a ter nome dentro desse nicho que é pessoas com deficiência, né? Que aí tem a rede de mães, né? A principal rede, que uma vai passando para outra. Eu acompanho seu projeto quando a gente teve a natação adaptada lá no Sacomã, junto com o professor William, Alberto, a Carlos, WA. a Andréa, a Zani. Isso. E a gente via essas redes de mães. E o que você pensa agora, entrando no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, a Nata da Natação, você pensa o quê? Em ampliar esse projeto, informar mais professores? Qual que é o objetivo dessa ingressão dentro do Congresso? O objetivo é colocar para as pessoas que nós existimos. A natação adaptada existe e está aí para as pessoas aprenderem. Porque esse nicho está aumentando. E onde estão os profissionais capacitados? Não temos. Infelizmente, temos poucos. Não posso falar que não temos. Temos poucos, mas não temos muitos, né? Que nem hoje eu estou na Sumaré Esportes, estamos precisando de profissionais, porque eu não tenho mais como atender. Eu estou explodindo com 40. Se eu tiver mais um professor, eu consigo colocar mais 10. Então, a gente está precisando de professores para estar atendendo esse público. Então, para quem quer investir numa carreira, eu acho que essa é uma boa especialização em natação adaptada.
E sem entregar o spoiler, nada, o que que você está preparando aí para o dia 7 de abril, às 3 horas lá, que aquele auditório ali vai tremer? Vai ter Rê. Olha, tadinha da Sandra, hein? Então, nós vamos falar sobre a importância de como atender, como receber esse aluno, não na recepção, na aula. Esse aluno chegou para você. Tó, vai aí. E aí? Se você nunca trabalhou com pessoa com deficiência, o que você vai fazer? Quem são essas pessoas? Então, eu vou colocar um pouquinho disso. Como que é receber esse aluno na piscina e essa família? Porque como eu trabalho com família, se eu falar do aluno, eu tenho que falar da família. Então, é como receber a família e a pessoa com deficiência, ou essa criança, pessoa ou adulto com deficiência dentro da água. E eu que ando aí pelo Brasil em congressos, eventos, palestras, acompanho as minhas palestras e tenho o hábito de acompanhar outras palestras, que nem quando eu vou para São Luís do Maranhão, são 4 dias de eventos, eu fico para assistir, lá em Fortaleza eu assisto todas as palestras, sou muito rato de palestra. Isso é verdade. E uma pergunta que eu vejo muitas vezes é outro tema, que tá falando de aula historiada, falando de aula lúdica, tá falando de natação para bebê, a pergunta sempre vem: mas e o deficiente? E o autista? E a síndrome de Down? Você sente que os professores, até gestores, sentem seguro na hora que recebem esse aluno? Muito. As pessoas não estão acostumadas com o diferente. Então, quando eles recebem esses alunos, o primeiro impacto, começa na secretaria, né? Na recepção. E agora? Aí a recepcionista sai branca, vai correndo para o coordenador ou para o dono. O que eu faço? Eu falo que tem ou eu falo que não tem? Então já começa ali. As pessoas não estão acostumadas com deficientes na rua, com pessoas com deficiência na rua. E as mães estão saindo. As mães dos autistas não querem eles dentro de casa e estão certíssimas. E isso está fazendo uma massa girar, porque as outras mães estão vendo também que os filhos têm que sair de casa. Então, uma massa puxa a outra. E o que você percebe aí? Como a gente consegue fazer essa primeira adaptação nessa chegada que você falou muito da tríade? Família, professor, aluno. Como a gente faz essa primeira recepção? Então, você fala do professor? É a recepção do professor com esse aluno. Então, você tem que ter toda uma base para saber quem é esse aluno, né? O que não acontece. Então, a gente já começa com a informação primária na recepção. O professor vai receber esse aluno. Olha, esse é o João, ele tem autismo. Tá, então o que você tem que fazer? Colocar esse aluno dentro da água. E o que você faz com os outros alunos? É a mesma coisa que você tem que fazer com ele. Você tem que perceber quem é esse aluno dentro da água. Primeira coisa. Vamos todos ficar com o bumbum na parede. Esquece. Antes eu tinha uma fala, acho que meio até mais dura, né? Eu falava assim, os métodos vão ter que acabar. Não. Os métodos, hoje, os métodos vão ter que se adequar. Então, é assim, vamos lá, todos com o bumbum na parede. A criança autista, ela não vai ficar com o bumbum na parede. Então, o que você tem que fazer na sua turma de natação para estar colocando esse aluno dentro da turma? Vamos dar as mãos, todos, e vamos simular. Vamos fazer todo mundo bolinha? Por que cada um com um canto? Pega um aluno, coloca junto com um menino que tem autismo e fala para ele fazer junto. O autismo também tem muito visual, então, às vezes, é necessário que ele veja para ele reproduzir. E aí você está fazendo uma inclusão direta, que é lindo. Então, hoje eu falo os métodos, adequação. E o professor tem que estar preparado para tudo. Para tudo. E tá aí. Os cursos estão aí para vocês fazerem, para vocês conhecerem, saberem do que nós estamos falando. E adequação. Adequação, Rê. E você já começou com uma estratégia? Aí você tem mais alguma estratégia que você poderia contar para o nosso público? Aí você fala, são técnicas infalíveis aí. Então, a técnica infalível é sempre ter uma criança
ou um estagiário como o exemplo. Eles precisam de uma pessoa sendo o exemplo. Uma das técnicas que a gente coloca, como eu trabalho com a família, eu coloco a mãe sendo o exemplo. Então, vamos todos bater perna com a pranchinha, vamos dizer. Ou você vai contar uma história, que é o que você faz. Então, você vai contar essa história. Você acha que ele vai prestar atenção na tua história? Essa história é curta. Isso aí. Você já está adequando. Entendeu? É isso, uma história curta com estímulos. E com algo visual, com algum símbolo. Ou símbolo, ou a mãe sendo exemplo. Vamos bater perninha. A mãe vai, tchucu, 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 bate perninha. Ele vai olhar, ou ele não precisa estar olhando, porque ele tem a percepção, e ele vai reproduzir aquilo. Esse que eu vou puxar um gancho. Você falou, ele não precisa estar olhando. A gente tem muito esse lado tradicional, que todo mundo tem que estar que nem escola. Todo mundo enfileirado, olhando pro professor e prestando atenção. Esquece. Só que em muitos momentos ele não vai estar, mas não é por isso que ele não está entendendo o que está acontecendo. Isso. Nós temos o ouvido, a audição. E muitos são ótimos em ouvir e não precisam estar olhando para você para reproduzir o que você quer. Então, a gente tem que perceber que, além dos olhos, a gente tem o outro sentido, que é o ouvido, para te ajudar nessa comunicação. Então, fica olhando para o meu olho. Cara, difícil ele vai olhar. Se ele olhar, pode ser num lance e voltar. Mas ele já vai entender. Sim, então, muitos professores ficam preocupados ali em focar a atenção, só que, ao mesmo tempo, não é preciso, porque ele está entendendo o que está acontecendo. Está entendendo. A percepção é muito maior. As sensações são muito maiores, né? A parte sensorial vai muito além do que a gente consegue interpretar. Então, o professor tem que se adequar. Ele tem que perceber que o mundo não é só numa reta. Existem curvas. E você vai ter que aprender a andar nessa curva. Trabalho com pessoas com deficiência é isso. E quem está começando agora? Estou entrando lá nesse mundo. Que conselho você dá para esse professor, para esse estagiário que está iniciando? Como ele virar especialista em natação adaptada? Primeiro, fazer curso. Não só fazer curso. Entrar, falar, professor, eu posso trabalhar um pouquinho com você? Onde que eu procuro a parte prática? Que a gente precisa da prática, Rê. Só a teoria, a gente não consegue em lugar nenhum. A gente precisa da prática. Onde estão as práticas? Com nós. Então, converse com a gente. Eu queria fazer um estágio, entendeu? Para estar pegando essa prática, para sentir e para perceber que a percepção do professor, ele tem que entender que o aluno não precisa estar olhando. Ou, se o aluno não anda, ele anda na cadeira de roda, dentro da água ele vai conseguir andar. Como é milagre? Não, não é milagre. Não existe milagre, né? Então, eles têm que estar com a parte prática. É necessário procurar os locais, as ONGs, o André, no Rio tem o Cadu, que trabalha com o PCD e abre essa porta para você estar indo lá, conhecer esse mundo. Experiências. Eu tenho, por vivência, né? Eu sempre tive o sonho de dar palestras e quando eu iniciei na WA, eu acompanhava muito o William e o Alberto em palestras. E aí, na época não tinha WhatsApp, né? Era telefone, eu vi um curso do William e do Alberto, ligava, falava, William, fiquei sabendo que você vai dar um curso em tal lugar, não sei o que, posso ir? Ele falou, não, pode. Fui para Minas, fui para Brasília, interior de São Paulo, e muita gente da minha própria faculdade tirava sarro. Falava, você tá perdendo o final de semana, você podia estar aproveitando o final de semana, você tá gastando para ir, eles não te pagam nada, eles estão te explorando. Só que isso me deu base para hoje ser palestrante. Então, quantas palestras, quantos momentos, quantas trocas eu não tive com eles, e as pessoas não enxergam isso como um investimento lá na frente. Que nem é muito triste. Eu dei aula no Sesc em janeiro e fevereiro e abri as portas, eu coloquei no Instagram. Falei, quem quiser vai lá, aprende. E muita gente fala, mas eu vou lá, você vai pagar quanto? Vai ser o quê? Aí. Mas é o aprendizado, né? Quando você tem esse poder de pegar na mão e ensinar. O exemplo arrasta, né? E o que eu falo hoje, assim, eu saí da faculdade, eu entrava na água às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, com um horário de almoço de 1h30, né? E cansada? Estava. Mas eu continuava trabalhando, eu não ficava reclamando, eu não ficava de cara feia, fazia os cursos,
porque são necessários, a gente precisa de conteúdo para ter conhecimento. Sem conteúdo, a gente não tem conhecimento. Sem conhecimento, a gente não é nada, como a educação. Então, eu também gastei muito dinheiro, porque a gente viajava, a gente ia atrás, não tinha desse curso em São Paulo, a gente ia para o Rio, não tinha no Rio, tinha nos Estados Unidos, a gente ia até os Estados Unidos para fazer. Trabalhava muito, ganhava pouco, mas ganhava. E investia na minha carreira. Eu acho que se hoje eu sei um pouco do que eu falo, do que eu trabalho, é porque eu investi bastante. Eu fico com o pé atrás hoje com essas pessoas que saem da faculdade, sem informação, sem muita informação, já querem receber um salário de professor e falam, não, eu sei. E aí você fala, tá, então nada crawl, costas, peito, borboleta. Muitos não sabem nem nadar. Então, se você não sabe nadar, como é que você vai ensinar? Porque você tem que saber nadar para ensinar. Você tem que saber o que acontece se você bater uma perna errada ou se você fizer um braço errado. Não é isso? Então, como é que a gente faz? Você tem que saber. Então, o que eu falo? Investe na sua carreira. Sim. Faz curso. Se não pode ir para o presencial, que a gente estava conversando, faz o online, mas passa nas academias do seu bairro, da sua região, e olha para a aula do outro. Não é feio, é necessário, porque às vezes você fala assim, nossa, eu não sabia disso, vou começar a fazer. Então, vai conhecer as outras piscinas, vai conhecer a aula de outros profissionais. Não é feio. Feio é você falar uma coisa e não saber aplicar. Isso é feio, né? E a área de educação física, eu acho que é uma área muito rica, que é a única que a gente pode ter 2, 3 E professores necessária. no mesmo ambiente. Você pega o professor de sala de aula, é ele com ele. E você não consegue aprender com outra pessoa. Em educação física, você está com outros profissionais, você consegue aprender diariamente outros métodos, outras estratégias de ensino. Eu estava conversando com o Cadu Lins, que é lá de Recife, que também trabalha com deficiente. E lá atrás também, ele não tinha cursos aqui no Brasil e ele via que tinha muitos cursos bons nos Estados Unidos, só que ele não tinha dinheiro para investir. E a gente ali no café, antes de dar curso em Minas, ele declarou para mim que ele começou a pesquisar. E aí ele descobriu que toda empresa aérea dá passagem para o funcionário e ele pode repassar para a família. E cada funcionário tinha direito a 2 passagens por ano, não lembro. Uhum. E ele comprava essa passagem, ele começou a ir atrás de quem trabalhava nas empresas e comprar essa passagem. Ele pagava mais barata. É isso e aí ele conseguiu ir para os Estados Unidos, fazer os cursos, trazer para o Brasil. Mas foi a força de vontade. Eu não consigo. É querer. Eu não consigo, mas vou dar um jeito de conseguir. É o querer, né? É necessário, você tem que investir. E lá mesmo no Congresso Brasileiro, a gente vê muitos profissionais renomados que sentam ali e estão estudando. O ano passado a gente viu o Pavel ali sentado, Sim. Renata Rodrigues ali sentado, Isso. Piraju ali sentado, Rossana, a Sandra que fica lá, ela vê as palestras, inclusive você. E eu também. E como que é a sensação de estar lá sentado, depois estar lá palestrando, e qual é a importância do que você tem de aprendizado quando você senta lá os 2 dias lá, às vezes 3 dias se você vai para o S4 também? Rê, eu não sei qual é essa sensação, eu vou saber agora, né? Mas eu só aceitei porque eu sei do que eu falo. Eu tenho conhecimento, tenho conteúdo. E eu tenho a necessidade de que as pessoas saibam que existem outros tipos de pessoas que precisam de nós, professores. Né? A palavra professor é ensinar, né? Então, eu vou olhar para aquele bando de gente que tem bastante, né? Vai ter bastante. Tem pessoas conhecidas, tem pessoas que eu não conheço, mas a mensagem é única. Atenda as pessoas com deficiência. E para quem não for, o que vai estar perdendo nesse evento aí? Várias coisas, né? Da minha parte, vai estar perdendo de como se adequa, como que você recebe, como trabalhar com essa mãe. Quem é essa mãe? Vai estar perdendo bastante coisa, porque a gente vai falar da pessoa com deficiência, vai falar quem são e quem é essa mãe que vem junto. Que as pessoas acham que, ela é agressiva, ela é... Mas você perguntou por que ela é assim?
Ou, se você não perguntou, você tentou estar no lugar dela para entender o porquê que ela chegou na 20ª academia e falou, queria ter aula de natação para o meu filho? Ah, tudo bem. Quantos anos ele tem? Tantos. Ah, mas ele é autista. Ai, desculpa, eu não consigo atender teu filho. Por que você não consegue? Entendeu? Não dá mais, né, Rê? Então, esse profissional que está lá no 14º, CBNI, Isso. ele vai conseguir enxergar a pessoa com deficiência e a mãe, o porquê, e começar a respirar. Falar, calma, a gente vai conseguir. Que é isso que a gente tem que tentar, né? E ela recebe esse não, mesmo tendo a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né? Isso. Que é obrigação de todas as academias. E por trás de tudo que você vai falar, tem estudos. Então, eu acompanhei esses estudos durante um ano de projeto Isso. ali no Sacomã. Vocês realizaram estudos, acompanharam a evolução de todos os deficientes, da família. E até um dado que aquilo me marcou demais. Sempre eu falo que 98% eram mães solos, né? Que a gente, às vezes, não percebe que, na maioria dos casos, a mãe tá levando para tudo que é lugar, para escola, para o TO, psicólogo, natação. Então, o desgaste dessa mãe, além de trazer esse sustento para casa. Então, eu vou falar um pouco disso também. Quem é essa mãe? Né? 70%. São 98% do nosso programa aquático, do Liberdade Através da Água, só eram as mães. Mas hoje, se você jogar numa população maior, 70% dessa população é só mãe solo, abandonada, largada, com esse filho, sem poder trabalhar, porque nós não temos estrutura de educação, né, suficiente. Quem é ela? O porquê que ela está tão cansada? E ela não pode ter um carro próprio, senão ela perde o benefício. Então, aí entra a lei, né? Vamos lá, você não tem renda, porque na sua casa cada um tem que ganhar no máximo R$70, que dava 240 por mês. Se você ganhar mais, se você ganhar 241, você não tem direito ao LOAS, que é o BPC. Sim. Benefício de prestação continuada, que é o que o governo dá. O que o governo te dá? Um salário mínimo. Um salário mínimo para você criar quem? Você, pelo menos 2 filhos, porque a gente está falando numa população carente que geralmente tem de 2 a mais filhos. Um com deficiência, geralmente o primeiro, eles sempre tentam no segundo, né? E com BPC. Um salário mínimo, 1.400 por mês, para pagar aluguel, luz, água, telefone, comida. E aí não dá. Ou se dá. O pai, ela casou com outro, está morando lá. Se juntarem os 2 CPFs, ela perde o direito. Independente se aquele pai é do teu filho ou não. Ele está morando com você, você perde. E aí, vamos dizer que ela conseguiu, tá com esse cara legal que está ajudando ela a criar o filho. Levantam os 2 CPFs, ela vai comprar um carro, super feliz, que com o dinheiro que ela ganha, ela vai começar a pagar as prestações, porque deu uma aliviada com esse novo companheiro. Aí eles juntaram o CPF, colocaram no sistema, jogou no mesmo CEP, você tem que pagar. Você está quase terminando, são 70 vezes de R$200. Você está quase terminando, sabe o que a justiça te faz? Faz você pagar em multa e juros para devolver o dinheiro para o governo. E aí essa mãe que precisa do carro, porque não dá anda de cadeiras de rodas, ou com um filho autista, com down, nervoso, dentro de um ônibus, porque é barulhento ou apertado, essa mãe perde o carro, tem que pagar uma multa para o governo. E como que ela vai fazer? E você falando, né, segundo o IBGE, 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui o fundamental incompleto. Se você levar para o norte e nordeste, isso aumenta. Segundo as etnias, 9,9% são pretas, 8% pardas e 8% brancas. Isso. Então, a gente tem um maior número aí de
pretos ou negros, né? Então, a gente já vê, e é isso que você vai levar para o Congresso. Não? Então, qual que é essa realidade, né? O que, que a gente não enxerga? O que está oculto aí por trás? É o que não está para a população. Porque o que não é bonito não é apresentável, né? E eu acho que todo mundo é apresentável nas suas definições. Como uma vez uma mãe perguntou para o meu filho, né? Meu filho não tem deficiência. Ela perguntou para ele assim, Cauã, o que você vê de diferente na Juju? A Juju é uma menina que teve microcefalia, cadeirante. Aí ele fez assim, diferente na Juju? Ela falou assim, Ele falou assim, ela é menina. A mãe abriu os olhos e falou, nossa! Falei, Cris, não existe. A cadeira de rodas faz parte da Ju. Ela não é um acessório. Para a Ju andar, ela precisa da cadeira de roda e ele não está vendo o material, ele está vendo a pessoa. Então, são histórias, são momentos que eu colhi nessa minha vida de 25 anos trabalhando com PCD, que eu falo, calma, não é por aí. Tá com muita pressa. Não acha que você vai colocar um cadeirante na água e ele já vai sair andando. Ou ele vai sair nadando. A gente... Não vai, mas é uma construção de um ser. É uma construção da educação. Um menino, um bebê começa a nadar, ele já sai nadando crawl? É a mesma coisa um PCD, um autista, entendeu? Um PC, uma microcefalia. É a mesma coisa. É a construção. É isso que eu vou atrás. Quando esse cara aprendeu a nadar, ele já não é mais meu. Ele vai para uma aula inclusiva, entendeu? Então, é a construção do ser que eu busco. Tanto do ser professor, que é isso que a gente quer. A gente está buscando pessoas assim, para estagiar, para conhecer, para elas estarem ajudando na construção de um outro ser. Então, é isso que a gente vai atrás. Para você que está querendo entrar nesse mundo da natação adaptada, de PCD, o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, agora é a hora de você ir lá. Ainda vou te dar um benefício de 5% com o cupom da natação criativa. Bonzinhos, hein? Na minha época não tinha nada disso. Para levar todo mundo para lá. E para a gente fechar, Lê, eu acompanhei muitas aulas suas, que eu tinha o privilégio de fazer toda a parte de filmagem, de foto, controlar o Instagram do projeto lá, Liberdade Através da Água. E eu via muito você utilizando o simbolismo, né? Então, era jogo da memória, era cores, era números. Queria que você falasse da importância desse simbolismo aí com o deficiente. Então, Rê, a gente usa muito a memória, né? Então, aqui, um peixe azul. Não, tá aqui, ó. Eu grudava na parede da piscina, mostrava... Aqui, eu grudava ele na piscina, na parede, mostrava para o aluno, ele pegava e levava e grudava em cima. Ah, ele grudava em cima ou torto? Não me importava. Importava que de todas aquelas figurinhas... Ai, que lindo esse jogo. Quero um, hein? Pede pro André. Ó... A gente ia grudando de todas as figurinhas, ele pegava o igual e levava. E nisso a gente começava a falar um peixe colorido. Aí ele pegava um outro peixe colorido igual e levava. Um peixe azul e levava. Então, inicialmente, a gente não colocava regras. A gente só colocava eles na água e pedia para levar. E depois a gente começava a falar o peixe azul. E aí ele procurava o peixe azul, porque ele relacionava um com o outro. Entendi. Entendeu? Cores, modelos, a gente jogava bolinha. Aqueles jogos de memória de cor. Bolinha, quadrado, triângulo. Jogava a bolinha azul. Falava assim, pega essa cor azul, vermelha, né? E leva até a prancha vermelha. E eles pegavam, ou a gente falava, ó, tá vendo essa cor? Leva até a prancha dessa cor. E eles levavam. Aí depois a gente começava a introduzir os nomes das cores, das formas. Aí é com você, né?
E aí vai. E aí você vai criando as histórias, entendeu? Uma sereia, a gente afundava a sereia. Vamos salvar as sereias. E aí você cria a história em cima, Sim. que é onde entra a natação historiada, que você é fantástico nisso. E além disso, você também pode criar rotina, né? Com esses Sim, símbolos aí. sim. Que para eles é importante que eles saberem o começo, meio e fim da atividade. Muito importante. É a rotina e a repetição. Rê, o que faz uma criança, aprender? Repetição. Através de recepção. Ai, mas ele não anda, a memória dele é afetada porque ele tem paralisia cerebral. Ele não vai conseguir, vai. O cérebro não é elástico, não é plástico. Então, nós vamos conseguir ir fazer novos caminhos dentro desse cérebro, ele sozinho, óbvio, através da repetição de novos movimentos. Então, existe, entendeu? Ele está ali, ele vai aprender. Quando? Momento dele. Sim. E aí entra mais uma vez o estudo que você fala tanto, a neuroplasticidade. Isso. Você entender essa capacidade do indivíduo. Gente, adorei. Então é a FLOT. A FLOT, material bom. E durável. É. Ale, queria agradecer muito a sua presença. Vou estar presente ali. Então, estarei presente no domingo, às 3 horas até às 4, para assistir a sua palestra e aplaudir de pé ali no congresso. Ai, que lindo. Na sexta, estarei no evento, na certificação internacional. E depois, sábado e domingo, estarei ali no ciclo de palestra. Olha. Ansioso aí para esse evento. Então, espero todo mundo, que é o Brasil inteiro que vem para esse evento, não só São Paulo. É uma coisa que a gente mobiliza o Brasil, forma diversos profissionais. Uma sugestão para quem é de fora de São Paulo: pesquise as passagens, já compre as passagens, não deixe para a última hora. Eu que compro muita passagem durante o ano, esse ano aumentou 30%, mas é possível achar. Então, eu achei passagem para São Luís, que eu já comprei com o mesmo preço do ano passado. Fortaleza eu já comprei com o mesmo preço do ano passado. Mas é pesquisar, você não pode deixar para a última hora, senão não vai conseguir vir para o evento. Melhorar os horários, pega um horário da noite, que os preços caem. E procurar, dá sim, Rê. Eu consegui uma passagem pessoal do Rio, vi por Inat, muito barata. Então, é pesquisar, é não ter preguiça. Pelas minhas pesquisas, o que eu vejo é você comprar a passagem na sexta, sábado e domingo, são os dias que mais caem ali. Isso. Então, são dias que é importante você pesquisar. Eu tenho uma tabela no Excel que eu vou monitorando. Todo dia que eu ligo o meu computador, eu acesso as passagens. Eu tenho esse hábito. E até alguns congressos pelo Brasil, eles até pedem para eu ficar controlando e mandar para eles, né? Eu faço isso com o Encontro Maranhense Natação, faço isso com o CBEA. Então, eu controlo passagem para um monte de evento. Eu sou o cara da passagem, é possível. Então, já sei quem ligar. Pode me ligar, que eu sou o homem de comprar passagem barata. Porque aprendi com o Alberto, mão de vaca, não pago caro, não. Ale, muito obrigado. Eu queria que você deixasse os seus contatos aí para quem está aí do outro lado, queira conhecer um pouco mais natação adaptada, quer vir para São Paulo, aqui na Sumaré, fazer um pouco de estágio, conhecer o seu trabalho, as portas estão abertas, não existe nem catraca ali na Sumaré Esportes. Não. Qualquer um pode entrar, assistir aula. Eu já assisti várias aulas, já ministrei aulas ali para os autistas, já me colocaram já te colocamos para dar aula. Foi fantástico ali, então a utilização dos jogos, das brincadeiras com os alunos autistas. Acho que tinha por volta de 20 alunos naquele dia. E vamos lá. É possível, não é? É super possível, né? É isso, é querer, né? Alebaroli, @alebaroli.natacãoadaptada. Pelo WhatsApp. O WhatsApp eu tenho dentro do Instagram. Só me chamar lá, a gente marca uma visita para vocês irem conhecer o programa aquático. Dentro do programa aquático, que é na Sumaré Esporte, está a natação adaptada, junto com a Noeli e com a Cláudia Melling, que são meus amores, me ajudam, nossa senhora. Então, vamos lá, anota na agenda, 7 de abril, das 3 às 4, a palestra Informações Importantes no Atendimento Inicial na Piscina com o Público PCD, Pessoas com Deficiência. Isso aí. Então, aguardamos vocês, ainda o cupom de 5%, só escrever Natação Criativa ali no cupom na hora da compra pelo site do INAT. Estaremos todos presentes, ali o auditório é gigante, cabe todo mundo ali. Tá cheio, hein, Rê? Tá cheio. As pessoas vão ter que correr atrás. Já tem aqui nessa certificação internacional, já acabou as vagas. Tem gente que vem me perguntar.
Eu avisei que ia acabar as vagas rápido. Então, Ale, muito obrigado. Antes Obrigada, de Rê. finalizar, agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que a gente tem projetos aí para diminuição no número de afogamentos no Brasil, que para crianças de 1 a 4 anos é a principal causa de morte, e a natação criativa está junto com a Sobrasa. Tenho esse boné porque eu sou voluntário Sobrasa. Seja voluntário você também para receber o boné, camiseta, e vamos diminuir o número de afogamentos pelo Brasil. Plataforma Educar, que aí tem cursos de tudo que é a área, que é curso de segurança aquática, deficiente, natação adaptada, o que você precisar, tem um curso lá dentro da plataforma para atender a sua necessidade. Como a Lê falou, não consegue fazer o presencial? Faz o online. A gente indica o presencial, Sim. nada substitui o presencial, mas nessa vida corrida dá para começar pelo online para depois migrar para o presencial e você chegar com dúvidas para o presencial. O nosso aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, e o cliente vê valor no seu trabalho. Então, agregue valor no seu trabalho, tem esse atendimento personalizado na palma da mão, entregando gráficos para o aluno, que o pai é leigo, ele não entende o que é um decúbito dorsal, o que é uma estrela, então entregue isso em forma de gráfico. E aqui a Float com o jogo da memória, que hoje a Lê falou como associar isso com deficientes. Então imagina você dando um objetivo a cada ida e vinda para ele na piscina, né? Então você deixa todos virados para baixo ali, a cada ida e vinda ele vai virando e ele tem que formar o par ali e fazer o jogo da memória. Pode ser na borda, pode ser no fundo da piscina. Esses materiais afundam, então dá para você fazer ele submerso. Então, muito obrigado pela presença da Lê Baroli, Obrigada, do Rê. Maurício, que está aí nos Obrigada, bastidores, fazendo esse projeto acontecer. E até a próxima entrevista, né, Lê? Que a gente vai falar daqui um a pouco. pouquinho sobre a inclusão. Aí vai ser Eita. que é um assunto muito importante. Então, para quem ainda não conhece o trabalho da Lê, a gente tem outras entrevistas, corre lá. E agora a gente vai preparar uma segunda entrevista aí falando sobre a inclusão. Obrigada, Rê. Brigadão e até a próxima.